a respeito da violência que as mulheres têm convivido a nível de perderem as suas vidas, vidas tiradas pelos próprios companheiros ou ex-companheiros que não aceitam o fim do relacionamento. Hoje nós também é um dia importante de lembrarmos a Lei Maria da Penha. Então, o que fazer, já que a justiça não conseguiu proteger essa mulher? O que fazer, né? Ela tinha uma medida protetiva, já tinha denunciado, e a partir daí ela pensou que estava segura, mas ela acabou sendo morta por David. Pois é, veja só a importância da justiça, a importância da sagacidade do magistrado nesses casos concretos. Se já houve, né, uma deflagração de uma ação penal, de um pedido de medida protetiva, evidentemente essa magistrada deveria ter tomado mais cuidado, né? A gente não pode pagar para ver, a gente tem que agir rápido. É um fato lamentável, que choca todos nós, e o Poder Judiciário, nesse caso específico, tem uma parcela de culpa nisso tudo. O que fazer se não for o Poder Judiciário? Então temos que tomar as providências necessárias no sentido de procurar a polícia, de procurar o Ministério Público, que é um órgão uma instituição muito importante, e acionar todos os mecanismos possíveis para evitar esse tipo de situação. Mas aí, no caso concreto, um caso pontual, eu vejo que o Poder Judiciário, por meio dessa magistrada, ela pecou de não agir. Ela foi omissa no ato jurisdicional por ela praticado. Muito bem. Agora, voltando ao assunto dos pais, né? Estávamos falando sobre os direitos dos pais, a convivência entre pai e filho após um divórcio. Falamos da situação da guarda compartilhada. Agora, como vem sendo tratada a alienação parental contra os pais? E o que é essa alienação parental, doutor? E se de fato ela é objetiva ou subjetiva, né? Porque isso depende também do entendimento do magistrado. Como que funciona isso? A alienação parental, Dani, é um mal que existe há muito tempo. O Brasil sempre foi... sempre houve essa situação no Brasil. Alienação parental nada mais é do que aquele ato em que a mãe, ou a família da mãe, ligada à mãe, venha a detratar, a aviltar, ultrajar a imagem e a honra do pai perante o filho. Uma conduta totalmente espúria, que merece um tratamento todo especial por parte da justiça. Sobre esse assunto, o legislador tratou de punir severamente o autor dessa conduta, por enquanto apenas na esfera civil. Ela não é crime, né? A alienação parental não é crime. Mas essa vítima, esse pai, ele pode se valer do direito criminal, do direito penal, por meio de outro tipo de crime contra a honra, no caso a difamação, a calúnia, a injúria, para se defender e chegar até esses agentes criminosos, porque isso trata de crime, né? Não alienação parental, mas o crime contra a honra. O bom disso tudo é que já há projeto de lei no intuito, na tentativa de tipificar essa conduta e trazer para o Código Penal a alienação parental como crime previsto no Brasil. É a boa informação que eu tenho para dar também para todos os pais do país que passam por esse gravíssimo problema. E aqui tem uma questão interessante, porque a alienação parental traz um dano emocional, psicológico ao filho que vai reverberar lá no futuro, quando ele estiver na fase adulta e no inconsciente ou no consciente dele, ele vai externar esse problema que foi sofrido, porque ele acaba sendo vítima também. Quando se fala do pai, se fala do filho também, o filho sente isso. Então é um problema muito sério e que eu creio que daqui para algum tempo nós estaremos resolvendo essa questão. Poder Legislativo e o Poder Judiciário.
Mas o processo ocorre em escala civil, né? Sim, hoje só é previsto no Código Civil brasileiro, nos processos de divórcio, nos processos de família, né, e processos que envolvem essas relações que têm o seu término de forma conflituosa como esta, e que acabam utilizando da alienação parental para detratar, para injuriar, para difamar, para falar mal e acabar com a reputação desse pai. Muito bem. Doutor, como está sendo tratado o direito de alimentos no Brasil? Nós falamos no início da nossa entrevista em relação a pais, inclusive, que já foram presos por hipossuficiência econômica, e até ele conseguir provar isso, ele ficou recluso, preso como um bandido. Isso ainda acontece no Brasil? Demais, demais, Dani. O pai, ele... Só uma vírgula, no Brasil não pode ser preso por dívida, né? Não pode ser preso. Mas a única dívida seria a dívida de alimentos. Colocamos assim, em regra não há prisão por dívida. Essa é a regra. Exceção, alimentos. Alimentos é possível sim e acontece diariamente. E o que me deixa indignado é quando o pai realmente não tem condições de pagar os alimentos fixados pelo magistrado, geralmente alimentos fixados em patamares altos, que ele não tem condições de pagar esses alimentos, não consegue e acaba sendo executado, não paga no prazo previsto pelo magistrado e pela lei e acaba indo para a prisão, pagando por uma coisa que ele não tem condições de arcar, no caso, os alimentos, sejam eles provisionais ou sejam eles definitivos. Mas não há uma comissão, um departamento de direitos humanos que possa acompanhar isso de perto, doutor? Sim. A própria Defensoria Pública, o Ministério Público, ou eles só pensam na execução penal? Sim, há várias instituições aí que ele pode procurar, inclusive a própria OAB, que tem a comissão, né, específica na área de direito de família e que tem proteção. Pode procurar também o Ministério Público, que é uma instituição muito, muito respeitada. Pode procurar também o próprio magistrado, explicar para ele, por meio do advogado, que não tem condições de pagar esse valor dos alimentos fixados. Então ele tem que correr atrás, tem que procurar os seus direitos. Na OAB nós temos a Comissão dos Direitos Humanos, temos várias comissões lá e muito bem conduzidas por profissionais extremamente qualificados. Temos a Comissão de Direito Constitucional, que tem como diretor, tem como presidente o Dr. Saulo. Temos a Comissão de Direito Criminal, conduzida pelo Dr. Éder Porfírio. Então tem como esse pai, essa pessoa, essa vítima, vamos dizer assim, procurar os meios hábeis para poder se defender dessa situação tão complicada, essa situação que é um verdadeiro vilipêndio ao direito e aos direitos fundamentais, principalmente. Muito bem, 7 horas e 43 minutinhos, você está ouvindo Goiás da Gente.